Olá, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez, eu sou a Adriele e essa daqui é a parte 2 do nosso quadrinho bastidor, né, de ponto cruz do Simba. Então, no vídeo anterior eu te mostrei todos os materiais que a gente vai precisar para fazer esse quadrinho e a gente já fez ali o primeiro desenho, né, do Simba no tecido, que é esse daqui, ó. Então, eu te mostrei, né, como riscar o tecido quadriculadinho, para ficar mais fácil de contar os pontos. Eu te mostrei como colocar esse tecido aqui no bastidor. A gente colou, né, com cola quente aqui. Eu te mostrei como eu faço também para não ter perigo desse tecido escapar ou sair do lugar. E a gente fez aqui os primeiros riscos, né, do Simba. Então, lembrando que o desenho que a gente vai fazer é esse aqui, ó. Então, no desenho ele tá bem maior, tá? Então, esse daqui vai ser o tamanho real que ele vai ficar já aqui no pano. Então, a gente riscou essa parte mais escura, tá? Então, já mostrei as cores que a gente vai usar no vídeo anterior, então não vai ficar dessa cor aqui, eu escolhi outras cores, expliquei lá o porquê. Se você perdeu essa primeira aula, a playlist com os vídeos todos, tá? Desse quadrinho vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, o que eu risquei aqui, ó, no tecido é exatamente essa parte mais escura, que é o que a gente vai começar a bordar hoje, tá? Então, deixa eu já mudar aqui a minha imagem. Então, aqui, ó, a gente fez o risco, né, por fora. Então, todo o contorno do Simba. Depois, o risquinho aqui de dentro, né, para demarcar onde serão os pontos marrons, né, onde a gente vai bordar aqui com o marrom. O pedacinho aqui que fica branco, né, e aqui também o risquinho do nariz e dos olhinhos dele, que também é nesse marrom. Lembrando que aqui eu vou usar o marrom para esse mais escuro, e para essas outras duas cores aqui, eu vou utilizar o amarelo para o mais claro e esse tom de laranja meio terroso aqui para essa parte aqui da sombra, tá? Porque, como eu expliquei, os tons que eu achei mais parecido com esse desenho aqui que eu tirei um print do filme, tá? Então, um contorno com um marrom mais terroso, assim, mais meio puxado pro laranja, né? Depois o amarelinho, que é o fundo, né? O preenchimento do leãozinho. E essa parte das sombras aí, que é um laranjado um pouco mais claro, né? Que é esse laranja que eu escolhi um pouco mais puxado pro marrom. Então, é um marrom puxado pro laranjado e um laranja puxado pro marrom, tá bom? Então, são essas cores aqui que eu escolhi para o meu desenho. E uma coisa que eu falei também no último vídeo foi que se você quiser fazer só o contorno do Simba, já dá pra ver aqui, ó, como que vai ficar, também fica muito bonito, gente. Então, se você não quiser preencher depois do seu Simba, só quiser fazer esse contorno, tá? Que a gente vai bordar agora, você pode fazer também. Aí, se você não quiser fazer marrom, você pode fazer no laranja, tá? E aí, ele vai ficar lindo também, ó, se você bordar só isso daqui, deixar o resto sem bordar, tá? Mas eu vou bordar ele completo desse jeitinho aqui. Então, o que a gente já demarcou aqui, já marcou com a caneta, é a parte marrom. Então, eu vou utilizar, que vai ser aqui o 846, lembrando que a marca que eu tô usando, a linha meada, é a Maximoline, tá? Então, esse código é o 846 da Maximoline. E aqui no vídeo, então, eu vou precisar do meu desenho, lógico. Falei pra vocês tirarem print, né, no vídeo anterior, mas aqui, ó, se vocês quiserem também tirar print, já tá marcadinho aí de 10 em 10 quadradinhos, tá? Então, a gente vai precisar da meada marrom, 846, da agulha, eu vou utilizar a número 24, que é a menorzinha, mais fininha, e uma tesoura, tá? Toda vez que a gente for cortar o fio e também o acabamento, a gente precisa de uma tesourinha. Bom, essas cores aqui, por enquanto, hoje a gente não vai utilizar, tá? Mas deixei de ladinho que depois, se você for preencher o seu Simba, a gente vai usar elas, ou se você escolher outras cores, tá? Se você já tiver outras cores que você prefere, você pode utilizar também. Então, vamos lá. Lembrando também, um outro detalhe, essa caneta que eu utilizei aqui no tecido é aquela caneta apagável, que é a hora que você passa o secador, ou
ferro de passar, ela some, tá? Então não é caneta normal, gente, pelo amor de Deus, senão depois o desenho vai ficar todo rabiscado, tá? Precisa ser uma caneta que depois sai. Então, já ensinei tudo isso daqui no vídeo anterior, a gente vai começar então o bordado. Aqui, como eu expliquei pra vocês, a nossa meada ela vem com 6 fios, né? Eu decidi que eu não vou fazer esse desenho com 6 fios. Eu estou querendo fazer ele... Deixa eu pensar. Se com 6 fios... Porque eu falei pra vocês, né? Quanto mais fios você coloca, mais preenchidinho fica o seu desenho. Só que você tem que tomar cuidado pra não ficar muito grosso, pra não ficar difícil de bordar e nem muito fio em excesso, né? Mas como esse daqui já é o etamine mais aberto, né, dos quadradinhos maiores, com 6 fios. Eu tinha pensado talvez em fazer com 4. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer com 4, que eu acho que fica até melhor para vocês enxergarem. Então, o que eu vou fazer? Na verdade, eu vou cortar aqui um pedaço de fio. Gente, apesar do desenho ter bastante pontos, deixa eu aproximar um pouco mais. Quando às vezes a gente quer facilitar, né? Ah, eu não vou ficar cortando um monte de fio, não. Eu vou pegar um grandão e vou do início ao fim. Uma coisa que eu falei, né, nos outros vídeos lá, mas eu vou repetir aqui porque tem gente que tá assistindo esse daqui primeiro, é que se o fio for muito grande e você fica passando e repassando ele no tecido, ele vai meio que desfiando, ele vai ficando fino e chega uma hora que ele arrebenta. Então não adianta você pegar um fio muito grande e falar, eu não vou ficar emendando, cortando, colocando fio novo toda hora, porque aí na hora que ele começa a arrebentar, esquece. Pode cortar, ele não vai parar de arrebentar, e aí é pior ainda, você acaba só perdendo linha. Então, no máximo, assim, que eu gosto de trabalhar, é ali 1,5 m, mais ou menos, de fio, para quando for um desenho muito grande, tá? Se não, eu corto menor do que isso. Maior do que isso, realmente nunca dá certo, sempre acaba desfiando mesmo, arrebenta, aí você tenta consertar, arrebenta de novo, e aí só vai arrebentando e não dá certo. Então, deixa eu só abrir aqui a câmera. Eu vou cortar aqui, ó, mais ou menos... Não sei se aqui dá mais ou menos 1 metro de fio, porque tá dobrado ao meio, vocês estão vendo, né, ó. Então, eu acho que mais ou menos 1 metro aqui, ó, de fio, tá? Então, eu vou cortar aqui. E aí, o que eu vou fazer? Como eu vou trabalhar com 4 fios, ele tem 6, né? Eu vou tirar aqui 2 fios. Então, ó, tem... Agora põe mais perto de novo. Então, aqui, ó, eu tenho 2 fios aqui e aqui tem 4. Eu vou tentar tirar esses 2 de uma vez, mas geralmente enrosca. Vamos ver, se enroscar eu tiro um só. Ai, consegui. Tá chegando no final, pera lá. Ainda não consegui, mas tô conseguindo. Ó, então desfiei aqui. Separei, então, 2 fios pra cá e 4 pra lá. Então, aqui ainda tem 4 fios nesse daqui que eu vou deixar separado. E esse daqui que eu já tirei tem 2 fios, ó. Então, se vocês olharem aqui de pertinho, são 2 fiozinhos. Então, eles estão grudadinhos porque eu já tirei os 2 juntos. Então, tenta desenroscar. Deixa eu pegar a ponta dele e puxar aqui. O que a gente vai fazer? Como eu falei pra vocês, eu quero trabalhar com 4 fios. Por isso que eu puxei 2 fios e não 4. Porque a gente vai sempre trabalhar com eles dobrados ao meio. Porque para fazer o início do ponto, fica mais fácil e fica uma emenda menos atrás do tecido. Então, o que eu faço? Eu junto as duas pontas, então 2 e 2, então vai ficar 4 fios. Aqui, ó. E aí, do lado de cá, vai ficar uma argolinha. Ó, então deixa só eu conseguir. Aqui, ó. Tá vendo? Fica uma argolinha
com as duas linhas, então tem duas linhas aqui, só que como tá dobrado ao meio, aqui, né, 4 fios, certo? Então, essa parte aqui que tem as pontas, eu vou passar na agulha, as 4 pontas, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo passar as 4 de uma vez só. Pronto. E aí, você vai puxar essa ponta aqui. Vou colocar mais longe de novo. Vocês vão puxar aqui, ó, essa ponta. E vai deixar a parte da argolinha maior. Ah, mas esse fio vai ficar solto na agulha? Sim. Tá? Por quê? Porque conforme você vai bordando, você vai puxando a agulha e vai utilizando esse fio aqui, ó. Tá vendo? Você vai puxando até sobrar pouco fio e você finaliza. Por enquanto, pode puxar ele lá perto, porque a gente vai usando esse pedaço aqui primeiro, tá bom? Da argolinha. Então, por que que eu vou utilizar essa argolinha primeiro? Ó, agora eu vou aproximar. Bastante. Então, vamos lá. Aqui, o desenho do Simba é um desenho cheio de vai, vem, sobe, desce, vai para um lado, vai para o outro, tá? Então, eu vou fazer bem devagarzinho aqui para vocês tentarem entender. Então, primeiro, eu vou sempre trabalhar com a agulha de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, sempre na vertical, nunca na horizontal. Por quê? Porque o avesso vai ficar todo certinho assim na vertical. Aqui, como a gente vai depois fazer aquela finalização atrás com o feltro, o avesso ele não vai ficar aparente. Então, gente, se precisar pular algum pontinho, né, deixar alguma coisa aparente ali no avesso, eu não vou me preocupar muito com isso hoje, tá? Porque é um desenho que a gente tá começando aqui, mais básico, não tem problema o avesso aparecer alguma coisa errada, enfim. Quando for um outro trabalho onde o avesso vai ficar exposto, aí a gente se preocupa em esconder melhor essas coisas, tá? Mas aqui, de início, tá tudo tranquilo, dá pra gente fazer normal, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar aqui, ó, nessa linha aqui, ó, que tem bastante pontos, tá? Então, começo aqui no primeiro pontinho. Então, vou entrar com a linha, aqui, ó, com a agulha, desculpa, nesse primeiro quadradinho, no buraquinho da esquerda, na parte de baixo. Então, aqui, ó, tá? Tô segurando aqui o meu bastidor. Então, entro aqui e vou puxar até ficar aquela argolinha. Não precisa deixar ela muito pequena, tá? Pode deixar ela um pouquinho maior, ó. Depois a gente diminui. E aí, o que que eu faço? De trás para frente, mas eu não preciso olhar. É só eu ir... Meio que com o tempo você vai acostumando. Mas o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir aqui, ó, de baixo para cima, no buraquinho de cima, tá vendo? Então, eu fui daqui da frente para trás no buraquinho de baixo e agora eu tô vindo de trás para frente no buraquinho de cima dele. Ó, e vou puxar. Cheguei aqui no final, ó. Se eu puxar muito, essa argolinha vai escapar. Então, cuidado, qualquer coisa segura ela aqui, dá uma ajustada. E olha lá, por que que eu falei que eu só vou usar a agulha na vertical. Porque todos os meus pontos vão ficar com esse avesso aqui, ó. Com esse risquinho na vertical. Se eu fizer assim na horizontal, com a minha agulha, o ponto fica ao contrário. Tá? Não fica muito bonito ficar com esse monte de risquinho um para cima, um para baixo, virado para um lado e para o outro. Então, a gente procura deixar todos virados para o mesmo lado. Então, o que que eu vou fazer? O primeiro xizinho, ele já vai ficar pronto, tá? Então, fiz aqui. Entrei na parte de baixo, saí na parte de cima. Agora, eu vou aqui do outro lado, mas no mesmo xizinho. Então, vou entrar aqui do lado dele, na parte de baixo, do lado direito. Então, do lado da onde tá a argolinha. Ó, cuidado para não puxar a argolinha e deixar ela escapar. Qualquer coisa, segura aí com o seu dedo. Então, puxa devagar. Reparem que eu já fiz metade do xizinho, né? Já fiz aqui, ó, daqui de cima para cá. Agora, a mesma coisa, eu tô lá no avesso, eu tenho que vir do avesso para frente. Eu vou vir no buraquinho de cima, da onde eu acabei de entrar. Então, ó.
buraquinho de cima do lado direito do quadradinho. Puxei, cheguei no final. E agora, como eu falei, o meu primeiro pontinho vai ficar pronto. O que que eu faço? Eu vou pegar essa argolinha aqui, vou até puxar um pouquinho mais a minha, que eu acho que ela ficou grande. Então, eu passo a agulha aqui pelo meio da argolinha, vou entrar lá onde a minha linha tá saindo. Então, no mesmo buraquinho que eu acabei de voltar, ó, eu vou pegar aqui de cima para baixo e vou entrar aqui, ó, aonde meu fio tá passando, tá? Então, na diagonal, pego a argolinha que tá embaixo do lado esquerdo e entro com a agulha em cima do lado direito. E aí, eu faço a outra metade do xizinho, ó, é só puxar e o primeiro xizinho já tá pronto, tá? Como eu entrei aqui no buraquinho de cima do lado direito, eu vou sair no buraquinho logo abaixo dele, que é esse aqui, tá? E agora, como a gente vai fazer essa linha e eu tô na parte de baixo, sempre eu vou fazer isso. Eu vou subir, vou entrar aqui no buraquinho do lado de cima e vou sair no buraquinho de baixo. Depois vou pro próximo, entro na parte de cima e saio no de baixo. Então, ó, só que não aqui em cima, já fazendo a primeira diagonal, tá? Então, se eu tô aqui embaixo do lado esquerdo, eu vou lá em cima do lado direito e entro. Primeira metade. Aí eu saio aqui bem no buraquinho de baixo, onde eu acabei de entrar. Mesma coisa, tô aqui embaixo, vou entrar lá em cima na diagonal. E saio com a agulha bem embaixo de onde eu entrei. Então, aqui vai formando a primeira metade do xizinho e aqui atrás vai ficando tudo retinho, tá? Esse é o avesso. Então, eu vou até o final, até o último quadradinho aqui do fim, ó. Então, entro na parte de cima e volto no buraquinho de baixo. De novo, vou lá, lembrando que eu tenho que olhar o quê? O desenho do quadradinho que eu tô fazendo. Então, lá na parte de cima. E volto aqui, ó, na parte de baixo. Vou lá na parte de cima e volto no buraquinho de baixo. Vou fazendo isso até chegar lá no fim da minha carreira, né? Vamos dizer assim. Entro aqui no buraquinho de cima, do lado direito, e volto exatamente no buraquinho embaixo dele. Ó, então eu entro aqui e volto no de baixo. Depois eu entro aqui, volto no de baixo. Entro aqui, volto no de baixo, tá? É exatamente isso que eu tô fazendo, ó. Entro na diagonal, mas eu volto exatamente no de baixo. Entro na diagonal e volto no quadradinho, no buraquinho, desculpa, da parte de baixo. Vou aqui, ó, de novo na diagonal, buraquinho, opa, de baixo. Aqui eu tenho a opção ou de ir para cima ou de ir para baixo. Se eu vou entrar primeiro no buraquinho aqui de cima do quadradinho, porque eu tô fazendo o quadradinho de baixo, não o de cima, tá? Se eu vou entrar primeiro no quadradinho, no buraquinho de cima, eu geralmente trabalho para cima. Se eu vou entrar no quadradinho de baixo para depois ir para cima, aí eu costumo ir para baixo. Então, aqui, se eu tô entrando entre esse buraquinho aqui, né, que eu falei que eu entro no de cá e saio no de baixo, se eu tô entrando no de cima, eu vou entrar no mesmo lugar. Só que ao invés de sair aqui embaixo, eu vou sair no buraquinho de cima, que vai ser aqui, ó. Conseguem ver aí minha agulha? Então, no buraquinho de cima, da onde eu entrei com a agulha, para fazer agora a carreira de cima, só que voltando, tá?
E agora, como eu tô na próxima carreira, essa daqui de baixo a gente fez de cima para baixo. Então, a gente entrava em cima e saía embaixo. A próxima carreira vai ser ao contrário. A gente vai entrar no buraquinho de baixo e vai sair no buraquinho de cima. Por quê? Se eu vou fazer esse quadradinho aqui, ó, e o meu fio tá na parte de cima dele, eu não posso entrar em cima, senão vai ficar um risco horizontal. Eu tenho que entrar sempre na diagonal. Qual que é a diagonal dele? Aqui embaixo do lado esquerdo. Então, agora vai ser aqui no de baixo. Agora eu vou da direita para a esquerda. Então, entro aqui no de baixo e saio aqui no quadradinho de cima. E vai fazer o mesmo desenho, ó. Tá? Então, tô aqui na parte direita, na parte de cima, do lado direito, vou entrar na parte esquerda do lado de baixo. Saio no buraquinho de cima. Próximo quadradinho, entro aqui embaixo. Saio aqui em cima. Entro aqui embaixo. Saio aqui em cima. Entro aqui embaixo. Saio aqui no buraquinho de cima. Opa. Entro aqui embaixo. Se você tiver dificuldade para achar onde você tá, você vira aqui, ó. Olha onde você tá. Você tem que ir para cima, não é? E aí você vem aqui no buraquinho de cima e vira. Entra aqui no buraquinho de baixo. Aí vira e vai no buraquinho de cima. Tá? Não tem problema nenhum você virar do avesso para você conseguir enxergar o que você tá fazendo. Aqui, ó, eu cheguei numa parte que tem alguns quadradinhos aqui em cima. Então, aqui, ou eu posso subir para fazer esses quadradinhos e já deixar pronto, ou eu posso deixar para depois. Eu, particularmente, prefiro deixar tudo que dá para deixar pronto antes, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu tô aqui nesse cantinho, ou eu posso fazer a diagonal para cá, né, e continuar para cá, ou eu posso fazer a diagonal para cima e deixar isso daqui pronto. Então, eu vou para cima. Então, agora a gente vai fazer a linha de cima. Então, o primeiro quadradinho tá aqui. Onde tá o meu fio? Na parte de baixo do lado esquerdo. Então, eu vou na diagonal, na parte de cima do lado direito. Então, entro. Se eu entrei na parte de cima, eu saio na parte de baixo. Vou olhar o próximo quadradinho. Tô do lado esquerdo embaixo. Então, eu vou entrar na parte de cima do lado direito. E vou assim até o final da carreira. Volto aqui embaixo. Entro aqui na parte de cima do próximo quadradinho. E saio aqui, volto, né, aqui na parte, opa, de baixo. Entro aqui na parte de cima. Aí, se eu quero olhar do avesso, ó, se eu entrei em cima, onde eu tenho que voltar? Embaixo. Então, eu entro aqui no buraquinho de baixo. E agora, o último quadradinho, entro na parte de cima. E aqui, volto no quadradinho, no buraquinho, desculpa, logo embaixo dele. Cheguei no último ponto, o que que eu vou fazer? Voltar fazendo a outra metade do xizinho. Então, se eu tô aqui na parte de baixo do lado direito, eu vou ao contrário, na diagonal, na parte de cima do lado esquerdo. Então, parte de cima e volto no buraquinho de baixo. Opa! Mesma coisa, aqui o próximo xizinho já tem metade pronta, eu vou aqui, ó, no buraquinho de cima, na diagonal, fiz a outra metade do xizinho e volto no buraquinho de baixo. Agora aqui, ó, eu vou fazer esse quadradinho, mas não tem um aqui em cima para eu fazer, então eu vou lá fazer ele. Se eu vou entrar então aqui na parte de cima, eu vou para cima, para fazer o quadradinho de cima, que depois não tem como eu voltar para fazer ele. Então, vou entrar aqui onde eu teria que entrar, na diagonal, tá? Na parte de cima do xizinho que eu tô fazendo. Só que ao invés de ir para baixo, eu vou aqui pro buraquinho de cima, ó, que é esse aqui, ó, tá?
Agora, se ele tá lá em cima do lado esquerdo, eu venho aqui embaixo do lado direito, sempre na diagonal, tá? Eita, peraí que fez um nozinho aqui no meu fio, ainda bem que eu vi. Senão meu avesso já vai ficar errado. Deixa só eu puxar aqui pra ajeitar. Por isso que é sempre bom dar uma olhadinha no avesso, gente, pra ver se não tá ficando nenhum fio preso, tá? Então, olha lá, se eu estou na parte de cima do lado esquerdo, eu vou na parte de baixo do lado direito. Entro com a minha agulha. E aí, eu saio na parte de cima. Porque eu entrei na parte de baixo, se eu entrei na parte de baixo, tem que sair na parte de cima. E agora, eu faço a outra diagonal do meu X. Então, ele tá assim, eu vou fazer a outra assim. Então, tô no parte superior direita, vou para a parte inferior esquerda. Já fiz esse xizinho, eu vou para onde? Para a carreira de baixo. Então, vou sair no buraquinho exatamente embaixo desse que eu acabei de fazer. Continuo. Agora, eu vou para o próximo quadradinho, esse daqui, ó, já tá com metadinha pronta. Só que eu tô da parte de baixo do lado direito. Então, eu vou na parte de cima do lado esquerdo. E volto no buraquinho de baixo. Então, é sempre olhar a diagonal para saber onde você tem que entrar e onde você tem que sair. Então, aqui, ó, eu vou entrar onde? Na diagonal. Se eu tô na parte de baixo do lado direito, eu vou na parte de cima do lado esquerdo. E saio aonde? No buraquinho de baixo, porque eu tenho que ir para baixo. Tá? Agora, eu vou continuar fazendo essa carreira aqui, ó, em cima da primeira carreira que eu fiz. Então, eu tô aqui agora, o próximo quadradinho é esse. Eu tô na parte de cima do lado direito. Eu venho aqui embaixo e volto no buraquinho de cima. Sempre trabalhar na diagonal. É só isso que vocês têm que olhar e voltar sempre ou no buraquinho de baixo ou no de cima, dependendo de para onde você vai. Então, volto aqui no buraquinho de cima, buraquinho de baixo do outro lado, buraquinho de cima. Próximo quadradinho, aqui embaixo, e volto exatamente no de cima. De baixo, ó, outro nozinho. Eu senti a hora que eu passei o dedo, tá vendo? Então, eu paro aqui onde eu tô, venho aqui, desfaço esse nozinho, se eu conseguir, ó. Puxei, ó, já arrumou, tá vendo? E fica tudo retinho assim. Agora aqui, ó, tô do lado direito em cima, volto entro do lado esquerdo embaixo e volto no quadradinho, no buraquinho de cima. E o último quadradinho, diagonal, o de baixo do lado esquerdo, e saio aqui bem no de cima. Aí aqui, ó, onde eu saí, eu tenho que ir para a carreira de cima, né? Só que aqui eu posso ir tanto para a direita, para fazer o quadradinho de cá, quanto para a esquerda, para fazer o quadradinho de lá. Quando eu tenho essas duas opções, o que que eu faço? Eu volto e já deixo o quadradinho de baixo pronto. Por quê? Se eu deixar esse quadradinho de baixo aqui pronto, eu vou voltar aqui para o canto de cá, e aqui eu consigo fazer esses dois quadradinhos de uma vez. Então, ó, eu tô aqui no meio deles, tá? Não sei para onde eu vou, o que que eu faço, venho aqui. Então, faço a diagonal. Então, eu tô em cima do lado esquerdo, então eu vou para baixo do lado direito. E vou sair em cima. Por quê? Porque eu tenho que ir para cima. Então, eu vou sair aqui no buraquinho de cima, ó. E agora eu não tô mais no meio, eu tô aqui na beirada. Então, eu posso fazer esse quadradinho e depois o próximo quadradinho. Então, tô na parte de baixo do lado direito, entro em cima do lado esquerdo e saio aqui, tá? Embaixo. Mesma coisa, diagonal. Em cima do lado esquerdo e saio. Aqui eu deveria ir para cima, porque a próxima carreira não é para cima. Só que se eu sair aqui
exatamente no buraquinho de cima, ó, a mesma coisa vai acontecer. Opa! Eu vou ter 2 lugares para ir, ou para a esquerda ou para a direita. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou sair no buraquinho de cima, eu vou sair no buraquinho de baixo. Tá? Então, ó, eu entrei aqui no de cima e saí aqui no de baixo. E vou deixar esse X do cantinho pronto, igual eu fiz aqui na carreira de baixo. Por quê? Porque aí eu venho pro lado de cá e consigo fazer os 2 quadradinhos normal, tá? Então, agora eu vou fazer a diagonal. Então, eu entro aqui na parte de cima desse quadradinho. E vou agora sim para a carreira de cima. Então, eu vou sair no buraquinho, voltar aqui no buraquinho de cima, ó. Que é esse aqui. Certo? E agora, eu vou fazer esse quadradinho e o quadradinho do lado dele. Então, se eu tô lá em cima do lado de lá, eu venho do lado de baixo do lado de cá. Então, diagonal sempre. E volto no buraquinho de cima. Próximo quadradinho, entro aqui na parte de baixo. E volto no de cima. Pronto. Próxima carreira é a de cima, são 2 quadradinhos, então eu vou na diagonal. Eu tô aqui na parte de baixo do lado esquerdo, então vou para cima do lado direito. E volto no buraquinho de baixo. Aqui tem mesma coisa, tem um quadradinho do lado de cá. Então, entro aqui na parte de cima do lado direito. E aí, aqui eu não posso subir, porque para cima não tem quadradinho. Então, eu vou descer. Aqui, ó. É o único lugar que eu tenho para onde ir. E aí, eu vou deixar esse quadradinho pronto. Porque na hora que eu entro aqui no meio, ó, eu posso ir para cima, porque aí só tem um quadradinho para eu fazer. Então, esse do cantinho já fica pronto, e aí eu consigo ir para o quadradinho de cima. Então, entro aqui na parte de cima e vou pro buraquinho de cima, ó. Saí aqui. E agora eu faço o próximo quadradinho. Só que eu vou fazer ele de baixo para cima. Por quê? Porque se você olhar o quadradinho inteiro, eu saí na parte de cima dele, aqui é do lado direito. E eu tenho que fazer esse quadradinho aqui. Então, entro aqui no buraquinho de baixo do lado esquerdo. E aí, vou para cima, porque eu tô subindo. Então, saio no buraquinho de cima. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou entrar aqui, lá para cima eu tenho 2 opções, ou para a esquerda ou para a direita. Só que como aqui eu só tenho um quadradinho, eu não posso deixar ele pronto, senão na hora de voltar eu vou ter que fazer ele de novo, tá? E eu não quero fazer ele de novo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar metade dele pronta. Então, entro aqui e saio lá no de cima. E aí, aqui sim, na parte de cima, eu vou deixar ou do lado esquerdo ou do lado direito pronto. Tanto faz, tá? Aqui, no caso, eu vou escolher o do lado esquerdo, mas qualquer um que você deixar pronto vai dar certo. Então, ou você pode vir aqui na parte de baixo do lado esquerdo e sair aqui em cima, ou vir aqui pro lado direito, entrar na parte de baixo e sair no buraquinho de cima. Eu vou entrar aqui do lado esquerdo, ó. Então, eu entrei aqui na diagonal, que é a parte de baixo, e saí aqui no buraquinho de cima. E aí, aqui eu não tenho para onde ir, se eu não tenho para onde ir, eu tenho que deixar esse xizinho pronto. Então, diagonal, entro na parte de baixo e saio no buraquinho de cima. Então, ó, esse xizinho aqui já tá pronto, depois não vai precisar fazer ele de novo. E agora, eu vou subir esses aqui, ó. Então, reparem que tá um em cima do outro, não tem um do lado do outro, a não ser esse último aqui. Então, ó, olha sempre o quadradinho que você vai fazer, que é esse aqui. Onde eu tô com a linha? Aqui na parte de cima. Então, eu venho do lado de cá, na parte de baixo. E aí, opa, enroscou aqui no meu anel. E aí, eu volto no buraquinho de cima. Por quê? Porque eu tô subindo. Só tem quadradinho pra cima. Agora, ó, próximo quadradinho. Eu tô do lado direito embaixo. Então, vou do lado esquerdo em cima. Se eu tô subindo, vou no buraquinho de cima. Próximo quadradinho, esse aqui. Então, venho aqui na parte de baixo, na diagonal.
ó, pra fazer a metade do xizinho e saio no quadradinho de cima, porque eu tô indo pra cima. Mesma coisa de novo, olha lá, um pra esquerda e um pra direita. Deixo um deles dois prontos. Então, eu vou deixar o da esquerda de novo. Então, se eu tô aqui na parte de baixo, eu vou aqui pra parte de cima. Saio na parte de baixo, porque pra cima não tem xizinho. E agora, deixo a outra metade dele pronta. Então, eu tô aqui embaixo do lado esquerdo, vou fazer a próxima diagonal, que é pra cima do lado direito. E saio aqui embaixo. Por quê? Se eu for pra cima, eu já vou na carreira de cima e vai ficar esse xizinho aqui, esse quadradinho pra trás, né? Então, não vou deixar pra trás, eu já vou fazer a metade desse quadradinho. Então, olha lá. Próximo quadradinho é esse, tô na esquerda embaixo, vou na direita em cima. Agora sim eu vou subir, porque eu já deixei um xizinho pronto, não posso deixar outro também. Então, eu vou subir, vou pra cima, pro buraquinho de cima. Aí, aqui eu tenho 3 quadradinhos na direita e um na esquerda. Eu sempre deixo aonde tem menos pronto, tá? Então, eu vou deixar esse que tá sozinho aqui da esquerda pronto, tá? Vou fazer a mesma coisa. Tô na parte de cima, do lado direito desse quadradinho, venho aqui na parte de baixo do lado esquerdo. E saio no quadradinho de cima. E agora a outra metadinha dele, então venho na diagonal, entro na parte de baixo, ficou pronto, e saio aqui na parte de cima do xizinho. E agora eu vou fazer a carreira, que são os outros 3 quadradinhos aqui, daqui pra cá. Então, aqui, ó, tava lá na parte de cima, então vou entrar aqui na parte de baixo pra fazer a diagonal, saio no quadradinho de cima, entro na diagonal, saio no quadradinho de cima, entro na diagonal e saio no quadradinho de cima, ou aliás, no buraquinho de cima. Aqui eu não vou voltar, tá? Por quê? Porque eu tenho que ir pra cima. Eu já deixei um xizinho pronto na esquerda. Se eu deixei um xizinho pronto na esquerda, eu não vou voltar deixando o resto pronto também, tá? Eu não posso, porque se a carreira inteira ficar pronta, a hora que eu voltar, eu não tenho como passar esse fio. Aí eu vou olhar o quê? A carreira de cima, que é pra onde eu vou. Mesma coisa, ó, eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos do lado esquerdo e 1, 2, 3, 4 do lado direito. Então, eu vou deixar esses 3 da esquerda prontos, tá? Então, eu vou daqui pra cá, e aí, quando eu chego aqui, eu não tenho pra onde ir, eu volto, tá certo? Então, olha lá, primeiro quadradinho, tô na parte de baixo, então eu vou lá em cima. Diagonal. E saio aqui embaixo. O próximo, aqui em cima. E saio aqui embaixo. E o último quadradinho, olha a diagonal lá em cima do lado esquerdo. E saio logo aqui embaixo. E agora eu volto. Então, se eu tô embaixo do lado esquerdo, agora eu vou em cima do lado direito. Então, eu vou na parte de cima, volto aqui no de baixo. Vou lá na diagonal, que é na parte de cima. E volto aqui embaixo. De novo, vou na diagonal, que é lá em cima. E volto na parte de baixo. E agora eu vou seguir fazendo isso no resto da carreira. Então, tô aqui embaixo, vou lá na diagonal, que é a parte de cima, e volto na parte de baixo. Só que como aqui não tem nada pronto, vai ficar só metade do xizinho. Vou na parte de cima e saio aonde? No de baixo. Aqui tem um quadradinho sozinho, eu já posso deixar ele pronto também, que é esse aqui que tá aqui embaixo, ó. Então, eu não tô na parte de cima dele, aqui do lado esquerdo. Então, eu entro aqui embaixo do lado direito, que é a diagonal, saio aqui no de cima e faço a outra diagonal. Então, embaixo. E pra onde eu tenho que ir? Pra cima, que é onde eu tenho que fazer os próximos quadradinhos.
Olha lá, voltei aonde eu estava antes de fazer ele. E agora eu continuo. Entro no de cima, saio no buraquinho aqui de baixo. Entro no buraquinho de cima. E eu deveria sair no buraquinho de baixo. Porém, para onde eu vou? Para cima, tá? E aí eu vou sair aqui em cima, ó. Eu tenho 2 quadradinhos para a esquerda e 1 quadradinho para a direita. Então, eu vou fazer o que tá sozinho, que é o da direita, que é onde tem menos, tá? Sempre procuro fazer onde tem menos. E agora, então, eu tô na parte de cima na esquerda, venho na parte de baixo na direita. E esse xizinho vai ficar pronto, tá? Então, saio na parte de cima. Se ele vai ficar pronto, eu tenho que ir onde? Na diagonal para fechar esse xizinho. Então, na parte de baixo, do lado esquerdo. E volto aqui no buraquinho de cima. Se eu entrei no de baixo saindo de cima, eu vou fazer isso no resto da carreira. Entro no de baixo e saio no de cima. E aí, aqui de novo, entro no de baixo e saio no de cima. Mas, opa! Se eu sair aqui, para onde eu vou? Eu não tenho quadradinho aqui para onde ir. Então, esse quadradinho aqui que eu acabei de fazer essa metade também vai ter que ficar pronto para eu voltar pro lado de cá, tá? E continuar a partir daqui. Então, agora eu vou fechar esse primeiro quadradinho aqui, ó, tá? Porque a gente fez daqui para cá, né? Esse daqui, na verdade, é o primeiro. Então, faço na diagonal, que é aqui embaixo, e saio no buraquinho de cima, porque eu vou para cima. E agora, ó, tô aqui bem aqui no cantinho, tenho 3 quadradinhos para fazer aqui da esquerda para a direita. Então, se eu tô embaixo, eu vou fazer ele como? De cima para baixo. Então, entro aqui no buraquinho de cima, saio embaixo. Entro aqui no buraquinho de cima e saio embaixo. Entro aqui no buraquinho de cima e saio para cima. Por quê? Porque acabou a minha carreira. Eu não tenho mais quadradinho para fazer para baixo, eu só tenho quadradinho para fazer para cima. Então, se acabou a carreira, eu vou para cima. Ó. Tá? Mesma coisa, 2 quadradinhos na esquerda, 1 na direita. Então, tanto faz o lado que você for. Se você for para a esquerda, os 2 da esquerda vão ficar prontos. Se você for para a direita, vai acontecer a mesma coisa daquela hora, vai ficar um de cada lado pronto, tá? Então, eu vou aqui para a direita, que é onde está um quadradinho só. Então, se eu tô na parte de cima, eu vou fazer ele como? De baixo para cima. Então, de baixo para cima. Agora, eu tenho que voltar para fazer o resto da carreira. Então, deixo esse daqui pronto. De baixo para cima, e o resto da carreira é a mesma coisa. De baixo para cima. De baixo para cima. Opa! Cheguei aqui, também não tenho quadradinho para onde ir. Então, o que eu faço? Volto e deixo esse daqui pronto. De baixo para cima. E vou para a carreira de cima. Então, olha lá, de novo, ficou um de cada lado pronto. Só o do meio que não ficou pronto, porque é onde a gente vai passar depois para voltar fazendo esses pontos, tá? Agora, carreira de cima, eu tô bem no cantinho aqui do lado esquerdo, eu tô na parte de baixo, então eu vou fazer esses xizinhos de cima para baixo. Então, entro no de cima e volto no de baixo. Entro no de cima e volto no de baixo. Entro no de cima, não vou voltar no de baixo porque acabou. Se acabou, eu vou para cima, que é onde tem quadradinho. Mesma coisa de novo, um quadradinho na direita e 2 na esquerda. Agora eu vou fazer para o outro lado só para vocês verem qual é a diferença. Que tanto faz, a gente tá deixando 2 prontos, mas estava ficando um do lado esquerdo, um do lado direito e o do meio que estava ficando vazio. Aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer os 2 da esquerda prontos e o da direita vai ficar sozinho.
Então, eu vou aqui, ó, tô na parte de cima. Então, eu vou aqui deixar esses dois prontos para eu poder trabalhar esse último e subir. Então, vamos deixar os da esquerda prontos. Então, ó, de baixo pra cima. Opa, cadê o buraquinho aqui? E o último aqui da esquerda, de baixo pra cima. E agora eu volto, tá? Então, se eu tava indo pra esquerda, agora eu vou pra direita. Continuo de baixo pra cima. Então, de baixo pra cima, só que agora indo pra direita. Mesma coisa. De baixo pra cima. Então, olha lá, já deixei 2 xizinhos prontos e agora eu vou fazer esse último. Então, de baixo pra cima. Cheguei aqui em cima, eu tenho um quadradinho na esquerda, 2 quadradinhos na direita. Também tanto faz. Ou eu deixo os dois da direita prontos, ou eu deixo o da esquerda, enfim. Pro lado que você for, você vai deixar eles prontos, tá? Então, vou fazer aqui o da esquerda primeiro. Então, volto. De cima para baixo. E agora, deixo ele pronto. Então, aqui na diagonal, de cima, opa, para baixo. E agora, faço o quê? O resto da carreira. Continuo, então, de cima para baixo. De cima para baixo. De cima. Não tem o quadradinho embaixo, então eu vou para onde? Para cima. Para cima. Cheguei aqui, eu tenho 2 quadradinhos na esquerda, 2 quadradinhos na direita. Vou fazer os da esquerda primeiro, por quê? Porque depois a minha carreira segue aqui, ó, na direita, então eu não posso fazer esses, voltar e depois voltar de novo para cá, né? Então, vou fazer os da esquerda, porque depois eu sigo aqui para a direita e já subo. Então, para a esquerda, faço a diagonal, de baixo para cima. O próximo da esquerda, de baixo para cima. E agora eu vou voltar, então, da esquerda para a direita. Então, de baixo, faço a diagonal para cima. De baixo para cima. E continuo assim pelo resto da carreira. De baixo para cima. De baixo para cima. Aqui eu tenho 2 opções, por quê? Nessa carreira que eu acabei de fazer, eu tenho 2 quadradinhos sem fazer, então eu posso fazer esse da esquerda, então eu volto aqui, ó, de baixo para cima, e aí eu saio aqui na esquerda e faço aqui 2, depois 2, 2 em zigue-zague, ou eu subo e deixo um desses 2 aqui de cima prontos, tá? Como aqui, se aqui embaixo eu só tivesse um, eu não ia deixar ele pronto não, porque eu ia precisar dele para voltar, tá? Mas como eu tenho 2, eu posso deixar esse daqui pronto, porque depois eu uso esse daqui do meio para voltar, tá? Então, aqui, ó, eu tô na parte de cima, tá? Desse quadradinho aqui do canto. Então, eu vou vir aqui na parte de baixo dele, fechar esse xizinho e voltar aqui na parte de cima, ó. E aí, aqui na próxima carreira, que são esses 2 quadradinhos, eu consigo fazer o da esquerda e o da direita. Se eu saísse no meio, eu ia ter que fazer um, deixar pronto e fazer o outro depois. Aqui eu já consigo deixar os 2 normal, assim, só metadinho, tá? Então, tô aqui na parte de baixo do lado esquerdo. Então, vou lá do lado direito dele, parte de cima, e vou pra baixo. Do lado, entro na parte de cima e vou para cima, porque não tem mais quadradinho para baixo. Então, vou sair aqui no de cima, na carreira de cima, tá? Como eu tô na parte de cima do quadradinho, eu venho aqui na parte de baixo, na diagonal, e saio na parte de cima. Entro aqui na parte de baixo
e saio na parte de cima, porque eu tô indo pra cima. Agora a próxima carreira, esses dois aqui. Se eu tô embaixo, eu vou entrar em cima. Então, eu entro aqui, ó, no buraquinho de cima, saio no de baixo. Opa! Quadradinho do lado, entro no de cima, vou sair pra cima, porque é o único lugar que tem pra onde eu ir, só tem quadradinho pra cima. Próxima carreira, tem que olhar sempre o quadradinho, eu tô na parte de cima dele, então eu vou entrar na parte de baixo e sair na parte de cima. Entrar na parte de baixo e sair na parte de cima. Prontinho. Próxima carreira, esses dois. Estou na parte de baixo, ó, aqui do lado esquerdo. Então, entro na parte de cima, sempre na diagonal, tá, gente? E saio na parte de baixo. Entro na parte de cima. E saio aonde? Pra cima. Não tenho o que fazer pra baixo. Pra baixo é só depois pra voltar. Então, vou sair aqui exatamente no quadradinho de cima. Agora, eu tenho ou a direita, que é um quadradinho, ou a esquerda, que são vários. Então, eu vou fazer o da direita. Entro aqui na parte de baixo do quadradinho, porque olha lá, o meu fio tá na parte de cima do lado esquerdo dele. Então, eu vou na diagonal, na parte de baixo, e saio aqui na parte de cima, porque para baixo não tem quadradinho para fazer. Vou deixar esse quadradinho pronto, porque na direita não tem para onde ir, então eu tenho que voltar. Então, eu vou voltar aqui, ó, na parte de baixo, que é a minha diagonal, e vou sair na parte de cima. De novo, vou na parte de baixo, que é a minha diagonal, e saio na parte de cima. Vou fazer até chegar aqui, ó, porque aqui a gente vai subir e já vai deixar essa parte aqui pronta, tá? Então, vou continuar até aqui, mais dois quadradinhos. Então, tô na parte de cima, venho na parte de baixo e subo. Venho na parte de baixo e subo. Opa! Agora, eu cheguei aqui nessa pontinha, ó, eu posso ou continuar e deixar esse pedaço aqui para fazer depois, ou eu já posso deixar esse pedaço pronto. Como eu falei para vocês, eu prefiro deixar pronto, tá? Então, eu não vou continuar aqui indo de baixo para cima nessa carreira, eu vou subir e vou fazer aqui, ó, deixar tudo pronto e depois eu continuo aqui. Então, vou para cima, ó, porque o quadradinho de cima é esse aqui, e o meu fio tá onde? Do lado esquerdo embaixo. Então, vou na parte de cima, do lado direito, e saio embaixo. Vou na parte e vou fazer isso até o final da carreira. Então, parte de cima e saio aqui embaixo. Parte de cima, saio aqui embaixo. Vou na parte de cima, saio aqui embaixo. Vou aqui na parte de cima, saio aqui embaixo, entro na parte de cima, saio aqui na parte de baixo, até o último quadradinho. Parte de cima, saio na parte de baixo, entro na parte de cima, saio na parte de baixo, entro na parte de cima, saio aqui na parte de baixo, entro na parte de cima, saio na parte de baixo, entro na parte de cima e saio na parte de baixo. Aqui eu posso tanto ir aqui para baixo e dar a volta para cá e depois voltar, como eu posso ir para cima, dar a volta aqui e aí depois voltar. Eu vou ir para cima, tá? Vou fazer aqui, faço aqui e depois eu volto fechando esses xizinhos. Então, aqui onde eu tô,
eu tô na parte de baixo desse xizinho. E eu sei que aqui, ó, em cima dele não tem xizinho. É aquele quadradinho branco sozinho. Esse aqui, ó. Tá? Esse quadradinho branco aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar, vou deixar ele pronto para começar no próximo quadradinho, que é do lado dele, tá? Então, aqui, se eu tô na parte de baixo do lado direito, eu vou entrar na parte de cima do lado esquerdo. Como eu vou para a carreira de cima, eu vou sair na parte de cima, no buraquinho de cima. Ó. Então, do lado direito não tem nada, é o buraquinho branco. Vou fazer aqui essa carreira. Então, se eu tô aqui na parte de cima do quadradinho, eu vou fazer ela todinha de baixo para cima. Só que meu fio tá acabando, ó. Eu só tenho isso aqui de fio. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui nesse buraquinho de baixo, que é onde eu deveria entrar mesmo, fazer ali a metade do xizinho. Só que eu não vou voltar aqui, onde eu teria que voltar, que é aqui no buraquinho de cima. Eu vou fazer o arremate aqui desse fio. Então, eu vou passar esse fio por dentro dos pontos, tá? Por dentro das traminhas aqui do tecido. Então, eu vou passar aqui, ó, onde tiver a traminha na mesma direção dos fiozinhos, eu posso pegar os fiozinhos e a traminha, tá vendo, ó? Eu passei por baixo dos fiozinhos marrons e da traminha branca. E eu vou fazer esses pontos numa diagonal, tá? Aí eu vou no próximo quadradinho, o de baixo, ó, ela tá na horizontal, então eu vou na diagonal, que é esse aqui, que tá no mesmo sentido dos meus fios. Passo nessa traminha. Vou na diagonal, procurar a traminha que tá no mesmo sentido dos meus fiozinhos. Ó, os meus fiozinhos não estão assim? A traminha também tem que estar assim para eu passar a agulha de lado. Próxima na diagonal. Mais uma. Tá vendo, ó? Todas as traminhas que eu tô passando são essas que estão no mesmo sentido dos fios. Aí aqui eu cheguei em uma que já tem um fiozinho aqui do lado, ó. Vou pegar ela e o fiozinho. Passei por dentro dos dois. A próxima também, ó, tem ela e um fiozinho, ó. Já pego os dois. Faço isso por uns 7, 8 pontos, tá? Não precisa dar nó, não precisa fazer nada. Passei aqui por dentro do tecido, corto esse fio. Prontinho. Ó, fiz a primeira parte aqui do meu Simba, tá? Esse pedacinho pode jogar fora, porque não dá pra fazer nada com isso aqui. Aí eu vou pegar aquele outro pedaço de fio que eu deixei separado, lembram? Que tem 4 fiozinhos, né? Lembram? Vem 6, eu tirei 2 e eu fiquei aqui com 4 fiozinhos. Então, vou separar esses fiozinhos em 2 e 2. Opa! Então, vamos lá. Deixa eu dividir aqui no meio com a agulha. Ó. Então, 2 para um lado, 2 para o outro. Vou separar aqui no meio. Cuidado para não fazer nó, porque quando chega no finalzinho começa a enrolar tudo. Dá uma desenroladinha aí. Prontinho, consegui separar. Guarda esse daqui, que tem 2 fiozinhos também. A gente vai usar esse daqui. Vou fazer a mesma coisa, tá? Ó, deixa a argolinha do lado de cá. Opa! E do outro lado, junto as 2 pontinhas, que na verdade são 4, né? Porque tem 2 de cada lado. Então, junto aqui, ó. Opa! As pontinhas. E vou passar as 4 na agulha. Deixa eu só puxar aqui do outro lado. Ó. Desse lado fica a argolinha. E do outro fica a pontinha com as 4 pontinhas, tá? Passo as pontinhas soltas na agulha. Pera lá. Muita calma nessa hora. Eita. Tá começando a desfiar aqui.
o meu fio. Ai, escapou. Pronto. Puxa aqui, ó, a pontinha. Então, ficou aqui a argolinha. E a outra ponta, você deixa menor do que a argolinha. Então, eu vou deixar ela aqui e aqui a argolinha maior, tá? Porque eu vou utilizar o lado da argolinha. Deixa eu pôr o meu foninho aqui, que eu tinha até esquecido. E agora, a gente tem que lembrar aonde a gente parou. Por quê? Esse primeiro xizinho, lembra que eu falei? Sempre ele vai ficar pronto, ele vai ficar um xizinho pronto no meio do caminho, na hora de voltar a gente vai ter que passar por cima dele, não tem jeito. Então, aqui, ó, só lembrando, a gente entrou, fez esse xizinho aqui do canto, a gente estava aqui embaixo, entrou aqui na parte de cima e subiu. Aí depois, na hora de esconder o fio, a gente entrou aqui do lado esquerdo na parte de baixo. Então, a gente teria que sair aqui, ó, do lado direito. Aliás, a gente estava aqui do lado de cá, do lado direito, a gente entrou do lado esquerdo na parte de baixo e deveria sair na parte de cima, tá? Então, teoricamente, a gente tem que sair aqui, ó. Só que a gente não vai ter um xizinho pronto, que vai ser esse próximo aqui, então a gente tem que sair no próximo, do lado, então aqui. Então, a gente tem que fazer o xizinho de um jeito que a gente saia com a agulha aqui. Então, o que que eu vou fazer? Deixa eu só pensar aqui. Argolinha. Isso. Então, a gente tem que entrar com a agulha aonde a gente deveria voltar. Então, ó, eu entrei com a agulha aqui embaixo e deveria voltar assim, ó, com ela. Opa. Deixa eu achar aqui. Aqui. A gente deveria voltar aqui, certo? Para continuar fazendo os xizinhos de baixo para cima. Como eu vou começar um fio novo, o que que eu vou fazer? Ao invés de ir aqui do avesso para cima, eu vou fazer de cima para baixo, justamente naquele buraquinho onde eu deveria voltar com a agulha. Então, eu vou de cima para baixo e vou deixar a argolinha. Lembra aquela argolinha que a gente fez lá no primeiro ponto? Vou deixar ela aqui. Não precisa puxar muito, deixa ela maiorzinha, depois a gente puxa mais. Se eu entrei no buraquinho de cima, eu vou voltar aqui, ó, no buraquinho de baixo. Então, ó, minha agulha tá ali, no buraquinho de baixo da argolinha. Então, eu volto aqui. Então, meio que ficou ao contrário, né? Então, volto. Aí. Cuidado para não puxar demais a argolinha e escapar. E agora, esquece isso, pensa no próximo quadradinho. Aonde que o seu fio tá saindo? Na parte de baixo do lado direito. Então, você vai na parte de cima do lado esquerdo. Entrei, vou fazer aqui a primeira metade do meu X. Agora, pode puxar um pouquinho para essa argola ficar mais ou menos do tamanho que tem que ser, assim, a sua metadinha do X, ó. Tá vendo que ficou ao contrário? Por quê? Porque é a segunda metade que vai seguir o desenho que tem que ficar. Opa! O desenho que tem que ficar, que é assim, ó. Tá vendo? O primeiro aqui que ele tá assim. O segundo tá errado. Por quê? Porque é essa argolinha que vai fazer o próximo desenho assim. Então, o que que a gente vai fazer? Eu entrei aqui na parte de cima, eu vou sair aqui na parte de baixo. Isso, isso. Ó, vou sair aqui. E agora eu tenho que pegar essa argolinha e levar ela na diagonal. Então, se ela tá na parte de cima do lado direito, eu vou levar ela onde? Na parte de baixo do lado esquerdo. Então, eu passo a minha agulha aqui pelas duas argolinhas, né? Porque são dois fios na argolinha. Entro aqui onde meu fio tá saindo. Então, bem na diagonal de onde tá a argolinha. Se ela tava em cima do lado direito, eu vou entrar embaixo do lado esquerdo. Então, entro aqui com a agulha, trazendo essa argolinha, olha lá. E ela sim fez o desenho certo, o desenho assim, ó, tá? E aí, como eu entrei no buraquinho de baixo, eu vou sair e voltar aqui no buraquinho de cima, tá? Então, esse xizinho que ficou pronto, vocês vão ignorar, finge que tá só a metadinha dele pronto, na hora de voltar, passa por cima normal, tá? E agora segue. Então, como eu tô aqui na parte de cima, eu vou fazer toda a carreira de baixo para cima. Então, diagonal e vou... Opa!
pra cima. Diagonal é aqui embaixo. E saio no buraquinho de cima. Mais uma diagonal aqui embaixo. E vou pra cima. Diagonal. E vou pra cima. Aqui onde eu tô, eu já deveria ir pra carreira de cima, tá vendo? O primeiro quadradinho da carreira de cima é aqui. Se eu for até aqui, eu não posso subir, porque aqui não tem quadradinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até o final, mas eu vou voltar pra cá pra continuar essa carreira aqui a partir daqui, tá? Então, esses dois do cantinho, eu vou pra esquerda e depois já deixo a outra metadinha da esquerda pra direita prontas também, e eles ficam prontos. E aí, daqui, eu sigo na carreira de cima. Então, aqui, ó, de baixo, normal, igual o resto da carreira, pra cima. De baixo pra cima. E como eu cheguei no último quadradinho, agora eu vou pra direita. Então, continua. De baixo pra cima. De baixo pra cima. E agora sim, ó, cheguei no primeiro quadradinho da carreira de cima, tá? Então, olha lá, eu tô na parte de baixo do lado esquerdo dele, meu fio tá bem aqui, ó. Se eu tô na parte de baixo, eu tenho que entrar com a agulha na parte de cima. Então, eu entro aqui na parte de cima, saio aqui na parte de baixo. Entro aqui na parte de cima. E aqui eu tenho duas opções, ou eu sigo a carreira até o final, ou eu já faço essa carreira de cima, tá vendo que ela é pequenininha? Eu posso ir e voltar, e aí aqui eu continuo depois e vou descendo, tá? Porque depois aqui eu não tenho mais pra onde ir pra cima. Então, aqui eu entrei aqui nesse buraquinho, né, de cima, porque ele tava aqui embaixo, eu entrei aqui. Então, eu vou pro de cima aqui ainda, ó, pra fazer essa carreirinha e já deixar ela pronta, tá? Porque como ela é pequenininha, ela tá sozinha ali em cima, já deixa ela pronta, eu vou, volto e depois eu continuo a partir daqui e aí eu desço. Então, saí na parte de cima do quadradinho, venho aqui na parte de baixo, diagonal sempre. Então, entrei na parte de baixo, volto no de cima. Diagonal na parte de baixo, volto, deixa eu ver se não tem nenhum. Então, diagonal, parte de baixo, tenho que voltar no de cima. Então, se eu olhar aqui, ó, eu tô no de baixo, eu vou voltar no de cima. Opa, aqui, desculpa. Se eu tô no de baixo, eu volto no de cima. Vou entrar no de baixo e vou voltar no de cima. Cadê o de cima? Oh, tá certo. Desculpa, eu pensei que esse fio aqui tava errado por um momento. Entra. Esqueci do avesso. Agora aqui de novo, entro na parte de baixo e volto na parte de cima. Se você olhar aqui, é exatamente em cima do quadradinho que você acabou de passar, do buraquinho que você acabou de passar. Então, volto aqui, buraquinho de baixo, buraquinho de cima. Da frente para trás, volto de trás para frente. Agora, o último quadradinho, de baixo para cima. E agora eu volto fazendo tudo isso ao contrário, ainda de baixo para cima, mas da direita para a esquerda. Então, de baixo para cima, fechando, né, fazendo a outra metadinha do X. Então, na diagonal, ó. Tô aqui na parte de cima do quadradinho, venho para a parte de baixo na diagonal. E vou fazendo isso até o último xizinho. Só que aqui eu tô indo de baixo pra cima. No último xizinho eu não tenho mais nada pra fazer lá em cima, então eu vou descer, tá? Só no último. Então, aqui de baixo pra cima. De baixo pra cima. De baixo. Opa, escapou minha agulha da minha mão. Pra cima.
de baixo pra cima. Olha lá, cheguei no último quadradinho, entro aqui na parte de baixo, não tenho mais nada para fazer lá em cima, cheguei no último, então eu vou descer, porque minha próxima carreira eu continuo aqui embaixo, tá? E agora aqui, ó, de cima para baixo, né, porque ele tá na parte de baixo do meu quadradinho. Então, de cima para baixo. De cima para baixo. De cima para baixo. Até o final. De cima para baixo. Opa, enroscou, tá vendo, ó? Ó. Vem aqui, solta, aí, de cima. Agora foi aqui na frente que fez o nó, ô, beleza. Pra baixo, peraí que eu acho que eu entrei no lugar errado. De cima. Ó, para baixo, então venho aqui no de baixo. Entro aqui em cima. Volto no buraquinho de baixo. Entra lá no buraquinho de cima. Volta pelo de baixo. Ó, mais um nozinho. Deixa eu dar uma esticadinha no meu fio, que ele deve estar enrolando, é por isso que tá enroscando tanto. Entro aqui na parte de cima. Volto na parte de baixo. Opa! Entro aqui na parte de cima do quadradinho. Volto aqui na parte de baixo. Cheguei aqui na parte de baixo, eu vou para a carreira de baixo e eu vou olhar os quadradinhos. Então, para o lado de cá, eu tenho 2 quadradinhos para fazer, para a direita. Para a esquerda, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que esse último aqui, ó, o sexto, ele fica branco, tá? Não borda. Então, eu vou deixar esses 2 da direita prontos. Então, eu vou para a direita e aí depois eu volto da direita para a esquerda até aqui no final, tá? E aí, esses 2 aqui primeiros vão ficar prontos. Então, eu tô na parte de cima, eu venho aqui na parte de baixo e vou para cima. Parte de baixo, vou para cima. Pronto, cheguei no final, agora eu volto de baixo para cima, mas da direita para a esquerda. De baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima, daqui de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. E aqui eu cheguei no último quadradinho, geralmente eu faria de baixo e iria para baixo, porque as minhas próximas carreiras estão embaixo, mas embaixo dele não tem quadradinho para eu fazer. Então, eu vou fazer para cima, então entrei aqui na parte de baixo e vou sair aqui na parte de cima e vou voltar até aqui, ó, vou voltar até chegar no próximo quadradinho, que é esse aqui, ó, tá? Então, quantos quadradinhos tem até chegar nele? 2. Então, esses 2 aqui vão ter que ficar prontos para eu chegar nesse daqui e vir para a próxima carreira. Então, entro aqui na parte de baixo, na diagonal, né? Volto aqui na parte de cima. Entro aqui na parte de baixo. Agora sim, ó, cheguei no próximo quadradinho, então já posso sair aqui na parte de baixo, tá? E agora sigo fazendo essa carreira. Tô na parte de baixo, então entro na parte de cima, na diagonal. E saio bem aqui embaixo. Vou procurar a diagonal, que é lá em cima, e saio aqui na parte de baixo. Diagonal na parte de cima,
saio aqui na parte de baixo. Diagonal na parte de cima, saio aqui na parte de baixo. Diagonal na parte de cima, saio na parte de baixo e o último quadradinho, entro na parte de cima, saio na parte de baixo. Vou puxar aqui meu fio retinho para baixo, olha lá, eu tenho um quadradinho para a direita e 5 para a esquerda. Então, eu vou deixar o da direita pronto. Tô na parte de cima dele, né? Então, vou entrar aqui na parte de baixo e ir para cima. E agora, volto fazendo todo o resto da carreira, só que eu vou passar por cima dele, então ele vai ficar pronto. Então, tô na parte de cima, então faço de baixo para cima. E continuo até o último ponto. De baixo para cima. De baixo para cima. De baixo para cima. De baixo para cima. E aqui cheguei no último quadradinho, ó, de baixo, eu não vou para baixo porque não tem nada embaixo dele, vou fazer a mesma coisa que na outra carreira. Então, eu vou subir e vou voltar um quadradinho, ó, porque voltando um quadradinho, eu chego no lugar certo para o próximo quadradinho da carreira de baixo. Então, vou entrar aqui no buraquinho de baixo e vou aqui para a carreira de baixo. Sair aqui embaixo do quadradinho. Se eu tô na parte de baixo, agora eu faço de cima para baixo. Então, entro em cima, na diagonal, e saio logo embaixo. Vou na diagonal aqui em cima, e saio logo aqui embaixo. Diagonal lá em cima, saio logo aqui embaixo. Diagonal lá em cima, saio logo aqui embaixo. Eu não falei isso, gente, mas ó, quando você tá aqui fazendo o seu trabalho e essa pontinha tá ficando perto demais aqui do pano, puxa aqui a sua agulha um pouquinho, ó, pra ela ficar mais longe, tá vendo? E você trabalhar só com esse fio. Se ela ficar muito perto, você pode correr o risco de prender essa ponta aqui no pano, tá? Eu esqueci de falar isso a hora que eu tava com o primeiro fio. Mas você vai puxando e diminuindo esse fio para você ir trabalhando com o resto do fio que tá na agulha, tá? Continua aqui de cima para baixo. E no último quadradinho, de cima para baixo. Agora, eu vou puxar aqui de novo, olha lá. Tem um quadradinho na direita e 5 quadradinhos na esquerda. Então, vou fazer o da direita, de baixo para cima. E agora, volto toda a carreira e o primeiro vai ficar pronto, porque eu já vou fazendo essa metadinha aqui, na diagonal, de baixo para cima. Então, opa, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. Cheguei no último quadradinho, eu iria para baixo, mas como ainda não tem quadradinho do lado dele, eu continuo indo para cima. E aí, deixo ele pronto, então eu vou entrar aqui embaixo e agora sim, tendo quadradinho embaixo, eu vou para baixo. Olha lá, próxima carreira. Tô no primeiro quadradinho, se eu tô na parte de baixo, eu faço de cima para baixo. Então, de cima para baixo. De cima para... Ixi, o cachorro começou a latir, não para mais agora. Para baixo. De cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo.
Próxima carreira, da direita para a esquerda, também 5 quadradinhos, só que agora eu tô em cima, então é de baixo para cima. De baixo para cima. De baixo para cima. De baixo. Opa, fez um nó aqui. E apertei, ele ficou mais apertadinho em vez de desmanchar. Pronto. Pra cima, né? Deixa eu só confirmar isso. E o último da carreira, de baixo, e agora sim eu tenho um quadradinho embaixo dele, então eu vou pra baixo. E agora eu vou parar aqui, pessoal, porque o meu fio não tá acabando, ainda tem um pedacinho, mas a gente já tá com um tempinho bom de live, então eu vou parar por aqui. E no próximo vídeo, então, a gente continua, a gente vai descer aqui, ó, e subir, e quando a gente chegar aqui onde a gente já tem bordado, a gente volta fechando todos esses xizinhos até aqui. Aí toda essa parte aqui já vai ficar pronta com todos os xizinhos fechados. E aí a gente vem aqui, né, da onde a gente parou e continua dando a volta, mesma coisa, até chegar aqui. E aí sim a gente volta fechando esses outros xizinhos, tá ok? Então hoje eu vou parar por aqui, só vou colocar a minha agulha aqui, ó, onde eu tenho que entrar no próximo ponto. Vou deixar aqui o meu trabalho reservadinho com o meu desenho. Então, meu desenho tá aqui. Olha a diferença, tá vendo da cabeça do Simba? Então, por isso que eu falei que ia ficar menor. Eu imprimi o desenho grande pra ficar mais fácil de vocês enxergarem mesmo, tá? Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês estejam gostando da explicação. Eu tô tentando passar, assim, bem explicadinho, de um jeito que dê pra entender. Como eu falei pra vocês, ninguém me ensinou a fazer ponto cruz, então não sei se eu tô passando do jeitinho certo, eu espero que sim. Mas qualquer dúvida, manda aí nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá? Qualquer coisa, se vocês estiverem fazendo aí os trabalhos de vocês, quiserem postar foto, alguma pergunta também lá na aba comunidade, pode postar, porque eu sempre tô de olho. E é isso, tá bom? Então, deixa também nos comentários se você tá gostando, se você quer aprender mais ponto cruz, ou se você gosta de crochê, que tipo de trabalho que você gosta, alguma outra arte manual que você quer aprender aqui no canal, tá bom? E não esquece também de deixar o seu like, que você me ajuda bastante, compartilhar o vídeo com pessoas que gostam de artes manuais, de ponto cruz, enfim. E se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa as notificações e te vejo na próxima aula, que deve ser amanhã, então um beijo, tchau!